As eleições deste ano definirão os próximos prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras que exercerão seus mandatos de 2025 a 2028. A cada eleito ou eleita recaem grandes responsabilidades como realizar obras, manter os serviços públicos e propor leis que melhorem a vida da população. É fundamental compreender que o trabalho realizado por eles impacta diretamente dia a dia da cidade. Mas você sabe quais são exatamente essas responsabilidades? Sabe diferenciar o papel do executivo e do legislativo e até onde um pode atuar sem interferir no outro? Entende a importância de cada um no processo de construção cotidiana de uma localidade? É sobre isso que vamos conversar no Contraplano desta semana. Olá, o Contraplano desta semana está começando, trazendo mais um debate sobre as eleições. No programa desta semana, vamos falar sobre desafios e responsabilidades de prefeitos e vereadores no cenário municipal. Participam deste debate conosco a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputada Iracema Vale, e o procurador legislativo da Câmara Municipal de São Luís, doutor Samuel Melo. Vamos começar a nossa conversa. Quero abrir justamente com a presidente. Seja bem-vinda ao nosso programa. A senhora já teve a experiência das duas funções que nós estamos tratando aqui. Quando vereadora e quando prefeita, o que deu para perceber exatamente a diferença dessas duas funções sem que uma interfira na outra, presidente? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, João, com a Glaucione, com o querido Samuel Melo, que é procurador da Câmara de São Luís. Dizer que é uma honra para a gente estar aqui com vocês no programa. Existem diferenças muito distantes, né, das funções, porque o papel do vereador é fazer a legislação, fiscalizar a gestão, a aplicação dos recursos públicos, né, de forma independente, mas sempre harmoniosa, né, para não causar nenhum tipo de entrave à gestão e não complicar as coisas para a execução das obras e dos programas necessários para a população. E, claro, o prefeito é aquele que está ali para cumprir as leis e para executar todas as obras, os anseios, executar os programas de governo, o planejamento que é feito durante a sua campanha mesmo, né? Todo prefeito tem que ter um plano de governo, né? E depois a própria execução da LDO, do PPA, que são instrumentos que regulam ali o orçamento público, né? Então, são funções bem distintas, mas que ambos os poderes têm que trabalhar com muita harmonia e botando sempre o interesse comum, né? O interesse do povo acima das diferenças que existem, normalmente são políticas. A função do prefeito, já diz bem, é executar, mas cabe ao legislativo acompanhar de perto desde o que a senhora acabou de falar, né? A aprovação do plano anual do que vai ser executado, o orçamento que vai ser utilizado, né? Sim, o papel da Câmara ela é primordial, ela é fundamental. Primeiro porque o vereador é aquele que fica lá na ponta, é aquele que sabe dos problemas reais da comunidade. Ele está sempre em contato com um nicho, uma parte da população que ele representa e ele traz para o debate esses assuntos dentro da Casa Legislativa. E esse debate, ele flui de forma que ele chega para o Executivo para poder justamente estar trabalhando em cima do que a população realmente carece, do que a população realmente precisa. Então, esse papel também de mediador, esse papel de articulador, né, e daquele que promove o debate em favor da sociedade também é um papel fundamental do vereador, né? Presidente Iracema,
Na teoria, a gente consegue estabelecer essa distância entre o prefeito e o vereador, em cada um na sua função. Mas, assim, na prática, como lidar com o eleitor que ele não sabe exatamente os limites de quem é o prefeito e de quem é o vereador? Porque o vereador está lá na ponta, junto com o cidadão, ele está ali no corpo a corpo e muitas vezes faz esse papel de prefeito um pouco ali da sua comunidade. Como é que é essa relação com o eleitor na ponta? Bom, a nossa população, no caso do Maranhão, vou falar da minha realidade, né? É uma população que ela não consegue diferenciar muito. Então, muitas vezes ela confunde o papel, mas isso é uma obrigação do político. O político é que tem que esclarecer, botar para o eleitor qual é a diferença de papéis, né? Muitas vezes o próprio político é culpado, porque ele mesmo resolve ultrapassar o limite da sua função. Mas essa é uma realidade que existe para nós, né? Justamente porque o vereador é que tem contato mais direto com toda a população. E esse contato, essa aproximação é que faz com que o eleitor cobre a calçada da escola, cobre o telhado. E aí o que compete ao vereador é ele fazer a indicação, é ele fazer a cobrança para o prefeito, é ele saber se a licitação foi feita, se foi cumprida aquela reforma. Ele tem que orientar o eleitor dele nesse sentido. É um papel do vereador também, é isso. O vereador é o que mais sofre. Eu fui vereadora 2 mandatos e eu sei que é o que mais sofre diante de tudo isso, porque eu comparo ele como fique no meio do sanduíche, né, entre a pressão da população, da comunidade e o poder da execução dos anseios da comunidade que está com o executivo, né? É uma coisa bem difícil de harmonizar e de fazer. As pessoas nem sempre entendem que ele não é responsável por executar. Não. As pessoas, elas têm uma necessidade, elas têm... como é que eu diria? Elas têm anseios. Sim. E elas querem o problema resolvido. E elas acham que ela elegeu um vereador e ele tem que dar conta, né? Então é complicado para o vereador, às vezes, explicar esse trâmite, explicar como as coisas funcionam. Mas eu fui vereadora nos 2 mandatos pela oposição. Eu tive 300 e poucos votos na minha primeira eleição, na minha segunda eu tive 800 e tantos. Eu tripliquei minha votação, porque eu fazia esse papel de explicar e dizer, olha, eu vou aqui lutar com você por isso, bora fazer aqui um documento, vamos encaminhar juntos essa documentação. Também fazia muito essa conscientização da população, né? Então eu acho que funciona, é mais lento, mas quando a gente consegue, a gente acaba fidelizando aquele eleitor, porque ele confia que a demanda dele vai ser levada. Nem sempre será resolvida. Também é que se tenha clareza com o eleitor, que o poder da resolução, às vezes, não está na mão nem do prefeito, quanto mais do vereador, né? Certo, agora eu vou perguntar aqui para o doutor Samuel. Doutor Samuel, às vezes o vereador, principalmente os de primeiro mandato, eles entram com uma perspectiva de ajudar o seu povo, de ajudar a sua comunidade, mas ali esbarram nos limites legais. O que o vereador, principalmente esse de início, o que ele pode esperar? Quais são os limiares que ele tem que respeitar? O que ele pode fazer enquanto vereador, pode ou não pode fazer na Câmara? Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar a Assembleia Legislativa pela iniciativa e agradecer o convite. É simples, é que nós precisamos informar aos vereadores e muitas das vezes ao prefeito que quem determina a sua atuação é a lei orgânica do município e o regimento interno. Então, a primeira providência num parlamento que inicia o seu mandato é promover um treinamento para que o vereador saiba o que é uma emenda, o que vem a ser uma moção, o que vem a ser um projeto de lei, porque é simples.
problema de competência é previsto na lei orgânica e no regimento. Como a nossa presidente acabou de se reportar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA e o PPA, são instrumentos que são obrigados a realizá-los, tanto o município de 10 mil habitantes, como de 1 milhão. Agora, é preciso ver a realidade do município para que a alocação de recursos seja compatível com o que ele tem para receber. E estimular aos prefeitos a modernizar suas atividades no sentido de que possa promover o maior bem ao maior número de pessoas. Essa é uma postura que eu entendo que seja oportuna, porque muitas das vezes você encaminha um projeto de lei e o prefeito veta porque não se teve cuidado de verificar se é competente a Câmara. Está lá na lei orgânica, compete ao Legislativo fazer o quê? E tudo acontece, como eu digo sempre, ratificando o que o nosso presidente disse com bastante experiência. O vereador é o assistente social. É ele que de manhã cedo acorda, tem mais de 20 pessoas na porta pedindo o remédio, pedindo a cirurgia, pedindo o entulho, pedindo tudo, porque a necessidade do município é tão grande que ele se torna, muitas das vezes, um assistente social. Não tem nem tempo, às vezes, de participar da sessão. Então, é muito oportuno que se dê esclarecimento aos vereadores e ao presidente. Volto a dizer, a Assembleia cumpre um papel hoje preponderante, como ninguém tinha visto antes, de olhar o parlamento como um todo. Não é simplesmente ser um parlamento que rege a legislação estadual, mas tem o sentido da comunidade geral, de todos os municípios. Por quê? Porque o deputado é eleito nos municípios. E é com a preocupação dos municípios que os nossos deputados têm interesse em levá-los a conhecer as suas atividades. E desde já a Câmara Municipal se compromete a dizer à nossa presidente que tem feito um trabalho, vamos dizer, excelente e, acima de tudo, arrojado, como mulher, como uma pessoa independente, controla 41 participantes desse colegiado, com várias situações, com voto em quase todos os municípios. Então, eu entendo, respondendo objetivamente a sua pergunta, que é necessário esclarecer o legal. Vamos cumprir a lei, o regimento interno, e vamos cumprir o Poder Executivo, sabendo das suas atribuições. Doutor Samuel, eu queria falar com o senhor, aproveitando esse gancho, a respeito da relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas eu vou formular a pergunta de fato no próximo bloco, que é o momento do nosso primeiro intervalo no programa de hoje. Estamos de volta com o Contraplano. Hoje debatemos desafios e responsabilidades de prefeitos e vereadores no cenário municipal. Na virada de bloco, doutor Samuel, eu me voltei para o senhor e queria saber dessa relação entre executivo e executivo. De que forma, deve-se caminhar o prefeito, prefeita, vereadores, a ter uma harmonia, cada um respeitando a sua atribuição? Isso aí nós temos que acabar com um refrão que é coisa do passado, né? Pergunta-se ao prefeito, quantos vereadores tu tem? Esse é um adágio, é um refrão já dito várias vezes. Hoje o prefeito não tem que ter vereador, ele tem que explicar, quando encaminhar um projeto de lei, quais as razões pelas quais ele está encaminhando esse projeto de lei. Por exemplo, na abertura dos trabalhos, em vez de mandar o representante, ele vai pessoalmente dizer quais são as providências iniciais, e o vereador não pode votar contra a sociedade ou contra os seus próprios eleitores. Então é a partir daí que se torna independente para que possa realmente exercer a função de legislar compatível com o que determina o regimento. Agora mesmo, presidente,
eu vim de Bacabal, onde fiz a reforma da lei orgânica do município. Tem lei orgânica que não tem uma emenda constitucional, nós estamos na 133. Logo, é evidente de que a legislação municipal tem que estar atualizada. Quando o prefeito, ou então qualquer dos seus dirigentes, vá a Brasília, a primeira coisa que é pedido é a lei orgânica atualizada. Então, nós estamos nesse processo de mudança que eu acho interessante. O Maranhão assume esse papel porque precisamos, vamos dizer, levar à sociedade e aos candidatos a imperiosa necessidade de atualizar a legislação e acabar com esse velho adágio popular do prefeito dizer que tem 4, 5, ou 6 ou 10 vereadores. Os vereadores são da comunidade, do povo, e o prefeito é de todos. Passou a eleição, acabou o palanque, para que possam os recursos que já são escassos. Se nós ficarmos discutindo os recursos que são escassos, nós não conseguimos atender às necessidades públicas. Então é essa a minha perspectiva de conscientização após as eleições, de que é necessário avançar nesse processo de entendimento para que nós possamos ter em qualquer município juntos em prol da própria sociedade. Certo. Presidente, a senhora falou, inclusive, que a senhora, aproveitando aqui a deixa do doutor Samuel, que a senhora, no seu primeiro mandato de vereadora, foi vereadora de oposição e conseguiu triplicar a votação pelo seu trabalho, obviamente. E a senhora também foi prefeita por 2 mandatos e também teve que lidar com uma Câmara que não era 100% com o prefeito, né? Com a prefeita, no caso. Como é que a senhora acha que tem que ser essa relação entre o Legislativo Municipal e o Executivo Municipal? É crucial que seja 100% fechado, a oposição é necessária, dá para trabalhar tendo oposição dentro da Câmara, dá para trabalhar sendo um vereador de oposição. Como é que a senhora vê essa situação? Olha, eu acho que a experiência de ter sido vereadora de oposição e às vezes a única vereadora no meu município me deu a vontade até inclusive de ser prefeita, porque aumentou a minha necessidade de ver realizados os pleitos da comunidade. Eu aprendi muito sendo vereadora. E aprendi que o respeito e o diálogo e a humildade é que fazem um grande mandato. Então, para se avançar politicamente numa cidade, num estado, à frente do executivo, é preciso isso, é preciso respeitar as divergências, respeitar a opinião de todos, manter sempre um diálogo aberto com todos, né? E ter humildade. Eu nunca deixei o cargo ficar acima das pessoas. Nunca me senti melhor ou pior do que ninguém, porque eu sou vereadora, porque eu sou prefeita, ou porque agora eu estou, né, deputada estadual. Então, eu acho que ter a humildade de ouvir, de voltar atrás em alguma opinião, porque às vezes a gente pensa que tem razão, mas quando a gente se vê de frente com a realidade, a gente pode refletir sobre aquela decisão, aquela opinião e pode, muitas vezes é necessário você até mudar a sua opinião sobre aquilo, porque a realidade ela se apresenta para você e você tem que lidar com ela. Não é do jeito que você quer, é do jeito que as coisas são. Então, para ter um bom relacionamento, para ter uma boa gestão, os prefeitos, as pessoas detentoras de cargos no executivo, ou mesmo em cargos de liderança, presidência da Câmara, presidência da Assembleia, ela tem que ter, acima de tudo, respeito, manter o diálogo aberto e a humildade para saber ouvir, né? E saber, se for necessário, voltar atrás em algum ponto, de forma que prevaleça ali a opinião da maioria e não a opinião da pessoa que ocupa aquele cargo, né? Então, se a pessoa souber fazer isso,
eu acho que os municípios avançam, eu acho que o serviço do Legislativo, ele avança também, né? Todo mundo gosta de ser ouvido, todo mundo gosta de ser valorizado, todo mundo gosta de contribuir, né? E a gente tem que também saber trabalhar com todo mundo. Eu acho que esse é o segredo para que você faça uma boa gestão, que tenha harmonia com a Câmara, que tenha harmonia com outros poderes. Porque também tem que se ouvir a sociedade, tem que se ouvir o Ministério Público que está no teu município, a Defensoria Pública que está em contato todo dia com a comunidade. É a realidade que se apresenta e muitas vezes você tem que estar, muitas vezes não, todas as vezes você tem que estar aberto, né, para enfrentar. Perfeito. Certo. Doutor Samuel, quero falar da relação da população com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Só que eu vou novamente formular a pergunta depois do nosso intervalo, porque é o momento de mais uma parada no Contraplano. Já voltamos. Contraplano de volta para o último bloco, hoje debatendo desafios e responsabilidades de prefeitos e vereadores no cenário municipal. Participam deste debate a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputada Iracema Vale, e o procurador legislativo da Câmara Municipal de São Luís, doutor Samuel Melo. Doutor Samuel, foi justamente com o senhor que eu encerrei a conversa no bloco anterior a respeito dessa ligação da população com o Executivo, com o Legislativo. Nós chamamos quem está no parlamento sempre de o representante do povo, que está ali representando o povo. Essa ponte é mais curta realmente com o Legislativo, no caso a Câmara Municipal, do que com o Executivo? Com certeza. E vejam a experiência da nossa presidente quando ela disse que o vereador pode mudar de opinião. Ela foi vereadora, sabe que para uma votação existe 2 momentos. Em primeira discussão, em primeira votação, em segunda discussão, em segunda votação. Você pode votar contra na primeira votação e votar a favor na segunda. Quer dizer, você tem um período de interstício para você pensar. Por exemplo, em São Luís, quando é solicitado, por exemplo, um empréstimo, eu sempre dou o meu parecer técnico e digo que é necessário juntar pelo Executivo aonde serão empregados e qual será o cronograma de obras, que é para esclarecer para o vereador, porque se ele está votando favorável a um empréstimo, ele precisa saber onde é que vai ser aplicado o dinheiro. Isso não é uma arrogância, é uma necessidade do parlamento, porque ele está, como eu diria, representando o povo. Você elege um prefeito, mas elege uma quantidade de vereadores necessários para a discussão dos problemas. Então, essa relação existente tem que ser apartidário, porque todos ganham. No momento em que você tem um atrito, você não consegue desenvolver e dar uma satisfação à sociedade que realmente está atenta ao que está acontecendo. Então, é preciso que se tenha essa ideia de que nós estamos caminhando para uma atualização daquilo que é correto. Agora mesmo, eu estou preparando um grupo para trabalhar com a transição. Ou seja, o governo que sai, ele é obrigado pela Constituição Estadual e pela instrução normativa, que agora são notas técnicas, né? Do Tribunal de Contas do Estado, para que quem entra saiba a situação do município. Isso aí tem alguma, vamos dizer, implicância política? Não, porque a lei está determinando. Então tem que cumprir a lei. Ou seja, o município não pode iniciar um mandato sem saber o número de funcionários, se deve o INSS, se tem, vamos dizer, Estatuto do Magistério, se a lei orgânica está atualizada, se o plano de cargos e salários existe, se existe o plano diretor, se município com mais de 20 mil habitantes. Em síntese, são instrumentos que vai oferecer
àquele que está iniciando uma condição de esclarecer e poder trabalhar de imediato a curto prazo daquilo que for mais urgente. Então, aos poucos, a conscientização do político vai no sentido de que as oposições são de ideias, mas não decisões para em prol da sociedade. Por isso é que eu digo, agora esse problema de esquerda e direita, para mim é sinal de trânsito. Porque, na realidade, hoje eu estou num partido que é de esquerda, amanhã eu posso estar no de direita. Qual é o problema? Essas opiniões é que contradizem um processo que é o atendimento das necessidades públicas. É preciso nós desenvolver. É aí que eu volto a dizer. A Assembleia inicia através desse programa, que eu fiquei muito satisfeito de participar, porque começa a despertar, inclusive junto aos 41 deputados, a necessidade de levar aos seus municípios a informação. Por exemplo, presidente, quando eu reformei agora recente a lei orgânica do município, estava lá o Ministério Público, estava a OAB, estava a Defensoria Pública, estava a Associação de Professores, que é o efeito multiplicador, deu uma cópia e uma coisa didática, o antes e o depois, nada de florear, ninguém quer fazer um livro de direito. As pessoas querem dar curso de treinamento para vereador e prefeito como se estivesse fazendo uma obra jurídica. Muito bem. Como é que nós vamos fazer para mudar uma lei orgânica? O que é antes, como é que está e como é que vai ficar legalmente? Acabou. Quer dizer, acabar com esse palavreado jurídico, né? Não é isso? Que não leva a nada, não leva a nada. Muito bem. Hoje se quer saber exatamente, né, correto. doutor Samuel? Até porque, doutor Samuel, para ser vereador, ser deputado, não precisa ser advogado, nem precisa ter voto. Pois é. Precisa ter voto. E ser acreditado pela comunidade. Pois é. E essa questão de preparar também nos remete a outra situação, que é o pós. Passou o mandato. Como a gente tem que ter cuidado, presidente Iracema, a senhora que foi prefeita por 2 vezes, está presidente da Assembleia também, com a prestação de contas, que é algo que vai marcar a vida do parlamentar para a vida inteira, né? Vai marcar a vida da pessoa, o resto da sua trajetória. Qual é o cuidado e esses dados públicos, transparentes, como é que a senhora procurou ter esse cuidado em cada ação sua? Porque, assim, às vezes eu acho que na execução do mandato acaba tendo atribuições que legalmente, né, doutor Samuel, não poderia ser feito ou foi feito e a gente tenta ajustar de alguma forma. E assim, de forma transparente, como é que a senhora tentou buscar ajustar todos os ponteiros nas gestões que a senhora teve? Olha, eu aconselho a todo gestor ter uma boa assessoria, porque a gente faz várias faculdades numa gestão, ou de executivo ou de legislativo, mas principalmente no executivo, que a responsabilidade com o dinheiro, com o recurso público, ela é direta. Então, eu, nesses 8 anos de prefeita, acho que fiz várias faculdades, passando por direito, contabilidade, engenharia, o que vocês imaginarem. O prefeito, ele tem que aprender, que saber, porque ele é o responsável direto por aquilo, né? Então, é sempre bom o gestor se cercar de bons assessores, porque a responsabilidade direta nas prestações de conta é de quem autoriza a despesa, né? E para a gente autorizar uma despesa, a gente tem que compreender bem, né, desde o processo licitatório, que é uma das maiores burocracias que existe, e daí eu ser favorável aos cargos de confiança nos municípios, porque você vai se responsabilizar pela prestação de conta de um recurso público diretamente, enquanto outras pessoas vão te auxiliar a fazer aquilo ali. É a licitação, é a contratação, é a execução, né? Então é todo uma burocracia, e você tem que
passar a entender, não tem jeito não. Ou você entende, É a ou responsabilidade você vai ser que caiu no colo. engolido pelo sistema burocrático, engolido por algum erro de alguém, pagando o preço porque alguém fez alguma coisa que às vezes você nem tomou conhecimento. Então, quem é gestor e é responsável já sabe que 4 anos não dorme direito, não almoça direito, não dá para tirar férias, porque você tem que estar ligado 24 horas no ar, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, que você esteja atento ali a tudo que acontece. A gente já está encaminhando aqui para o final do programa e a gente quer nesse momento abrir o espaço para as considerações finais de vocês e aproveitando também que este é o último programa que está indo ao ar antes das eleições, também já deixar o recado para o eleitor maranhense a respeito da responsabilidade que ele tem neste próximo domingo. A gente começa com o senhor, doutor Samuel. Eu agradeço a oportunidade e alertar para as futuras câmaras e os futuros dirigentes, principalmente Câmara, para que tenham coerência na escolha das comissões permanentes. Elas constituem o elo fundamental, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente, que vai ajudar o plenário a decidir. Então é uma importante que se tenha a escolha do presidente, a mesa diretora, mas que se preocupe com as comissões permanentes, que elas são oportunas e necessárias para que se tenha um processo legislativo compatível com o que deve ser feito. Eu agradeço, volto a agradecer e dizer à nossa presidente e deixar essa mensagem. Tenha coragem, força, entusiasmo, porque Obrigada. a sua boa vontade e o seu desejo é que o povo maranhense tenha paz, tranquilidade e tenha um futuro próspero. Muito obrigado. Presidente da SEMA. Bom, eu quero aproveitar esse momento aí que antecede a realização das eleições para me dirigir ao povo do Maranhão e pedir que vocês façam a escolha, uma escolha consciente, uma escolha que seja por projeto, que venham beneficiar a população, beneficiar a comunidade de vocês. O eleitor tem 2 coisas que faz ele votar, é a razão e a paixão, né? Então, que prevaleça mais a razão nesse processo até do que a paixão política, porque a gente precisa avançar. O governador Carlos Brandão é um governador ele é um governador municipalista. A vida acontece nos municípios, é lá que os problemas estão. Então, agora é a oportunidade de você mudar de fato, né, a sua realidade, ou então votando consciente no projeto que você acredita que é o melhor para as pessoas da sua cidade, para a sua comunidade, que é esse projeto que vai desenvolver a sua cidade, que vai fazer o Maranhão crescer. Esse que é um pedido meu, é um pedido do governador, que as mulheres sejam respeitadas durante esse processo. A gente está vendo aí muita violência política de gênero, não é uma coisa boa. A gente vê ainda que ainda precisamos de cota para que as mulheres participem, mas precisa também que muitos homens, alguns, ainda bem que estão diminuindo, né? Bem poucos compreendam a importância do papel feminino aí nas eleições. E eu desejo sucesso àqueles que estão se propondo a esse sacerdócio que acaba sendo, né? Que é militar na política. Mas desejo muito mais sucesso ao povo do Maranhão, para que cada um saiba escolher, que Deus abençoe, ilumine cada um de vocês aí, para que façam a melhor escolha, a melhor para a cidade, será a melhor para o Maranhão. Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Antes de encerrar, quero convidar você a nos acompanhar no próximo domingo, quando vamos acompanhar a escolha dos próximos gestores e legisladores.
A TV Assembleia estará presente trazendo todos os detalhes ao vivo da apuração no dia das eleições no Maranhão. Estaremos com uma edição especial do Contraplano, mostrando os vencedores em cada município e repercutindo os resultados das eleições. Contamos com a sua audiência. Até lá, paz e bem.